agora em teletrabalho, ligada aqui por Zoom convosco. Vou só começar por vos mostrar um vídeo que o Parlamento Europeu produziu sobre o combate à desinformação. Ora, deixem cá ver se consigo. Obrigada. Passo agora a palavra à Raquel para seguir a apresentação. Olá a todos, eu chamo Raquel, trabalho com a Vera no Parlamento Europeu e vamos dividir as duas um bocadinho a apresentação do Parlamento Europeu e queria agradecer em primeiro lugar obviamente a presença de todos, ainda que seja um bocadinho mais estranha e estava há bocadinho a pensar que de facto é eficiente, mas que depois perde o café antes, perde-se o café depois e perde-se aquela troca de cartões ou... enfim, é uma distância que a mim ainda me custa um bocadinho ultrapassar. De qualquer forma, o Parlamento continua funcional, a Vera e eu continuamos naturalmente a trabalhar, o Parlamento continua a reunir, as plenárias têm sucedido de forma até mais frequente e, portanto, vou começar com a apresentação do Parlamento. Não sei antes, obviamente, dizer olá à Rita, que é a nossa vizinha no Jamonet, da Comissão Europeia, e a nossa obrigada também ao Rui Monteiro, que tão diligentemente montou esta iniciativa. Nós, a semana passada, estivemos também juntos num seminário com a Lusa, a partir de Lisboa, e ligámos a Bruxelas com as nossas colegas que fazem este assunto da desinformação em Bruxelas, e também recomendamos que visitem a página da Lusa, das fake news da Lusa, é um site, e tem também uma página no Facebook. Esse seminário está lá e está também algum do material que nós vos vamos apresentar. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Vou ter que andar para trás com a apresentação, peço desculpa. Tinha isto noutra área. Bem, aquilo que vos vamos apresentar é um bocadinho aquela que é a perspectiva do Parlamento e o que é que o Parlamento tem trabalhado e tem feito na área da desinformação e das fake news. E nós normalmente achamos que esta coisa é uma coisa que se passa longe daqui, que neste momento, por causa da Covid-19, muito provavelmente mais nos países como Itália, Espanha, um bocadinho também na Hungria, tem também que ver um bocadinho com países mais eurocéticos que Portugal, mas este panfleto apanhei-o há dias numa rede social, denunciado por um jornalista, sendo um panfleto que ele identificou como estando a ser distribuído em Évora. E aqui, neste panfleto, logo em cima, conseguem ver que há uma declaração que diz: a pandemia foi combinada num encontro a 18 de outubro de 2019, o evento 201, patrocinado, blá blá blá, e pela Fundação Bill and Melinda Gates. Ora, a Fundação Bill and Melinda Gates não só não anda a patrocinar vírus pelo mundo, como
como a Rita depois pode explicar, porque foi uma iniciativa da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e portanto da Comissão Europeia, dirigida pela Comissão Europeia, que foi um grande evento de angariação para a resposta mundial ao coronavírus. E, portanto, a Fundação Bill and Melinda Gates não só não distribui vírus, como tem vindo a distribuir ou a recolher fundos para ajudar a combater o coronavírus. E, portanto, estas coisas que nós às vezes achamos que só se passam nos outros países, passam-se mesmo aqui ao lado. E isto abri só com um panfleto de Évora, não com um panfleto do Porto, não tenho conhecimento nenhum, mas para partilhar convosco que muitas vezes estas coisas estão logo no ecrã do lado. Eu juntei-me à Vera e na altura à Teresa Coutinho e um bocadinho também à Rita, quando a Rita estava operacional nessa altura, em vários seminários sobre desinformação. E eu acho que é sempre bom esclarecer o que é desinformação e fake news, e para mim, que sirvo jornalistas, e para mim e para a Vera, que servimos os jornalistas portugueses na perspectiva do Parlamento Europeu, eu tenho muita dificuldade em acreditar que há um jornalista que se levanta de manhã e que começa a escrever notícias falsas, porque acha que é giro escrever notícias falsas. E, portanto, eu gosto sempre de separar, até porque alguns de vós são jornalistas, eu gosto sempre de separar esta questão de jornalismo e fake news. Okay? Acredito que haja imprecisões jornalísticas que levam depois, que assumem uma carga viral e que depois degeneram e são aproveitadas como elementos de desinformação. Mas respeitamos muito o trabalho dos jornalistas e é por isso que aqui estamos, e longe de mim assumir que qualquer jornalista se levanta de manhã e que desata a escrever factos que não estão confirmados, muito menos de forma deliberada. E nós entendemos que fake news são de facto factos que são adulterados, deliberadamente adulterados, com o princípio de deturpar a imagem de alguém ou de alguma ideia, de algum partido ou de algum movimento, e que têm uma alta carga viral, o que no mundo movido a redes sociais, e esta questão do confinamento também é muito importante, nós estamos muito virados para os nossos ecrãs e, portanto, passamos mais tempo nas redes do que aquilo que passávamos antes, assume então esta grande carga viral. O que eu gostava de chatear com este slide imenso é que são estes dois números finais. 6 em cada 10 notícias partilhadas nas redes sociais nem sequer são lidas pela pessoa que as partilha. Ou seja, eu olhei para a notícia, partilhei, nem sequer olhei, provavelmente, para mais do que o título. E o outro número que vos queria dar é que 85% dos europeus consideram que as notícias falsas são um problema no seu próprio país. Acredito que a situação em Portugal seja de mais positiva, mas pelo menos 83% dos europeus acreditam que isto é uma ameaça às democracias. E o Parlamento esteve muito envolvido, sobretudo no ano passado, com a campanha do Desta Vez Eu Voto. Também para contextualizar, aqui encontram uma listagem dos países da União Europeia de acordo com a sua classificação mundial em termos de liberdade de imprensa. Vão encontrar Portugal em ranking número 10 no mundo e em número 5 na União Europeia. E, portanto, não, longe de mim também achar que em Portugal temos um panorama, um terreno, um panorama mediático que é complicado em termos de desinformação. E não é. Não podemos dizer que seja. A Rita tem muitos exemplos que a Comissão Europeia compilou no passado de casos de desinformação e de imprecisão jornalística, mas acho que acabamos por ser umas privilegiadas, a Rita, a Vera e eu, porque de facto trabalhamos num país onde uma imprensa livre é um grande ativo e é reconhecido enquanto tal. Bem, o que é que o Parlamento tem feito? O Parlamento tem dedicado vários debates e temos tido algumas resoluções sobre este assunto. Eu não vou ponto por ponto, até porque esta apresentação depois vai ser passada, mas temos obviamente uma palavra a dizer também no esforço que a União Europeia está a dedicar na luta contra a desinformação, designadamente numa task force do Serviço Europeu de Ação Externa, e também nas audições que temos, e tivemos com o CEO do Facebook, ainda com o anterior presidente, e portanto o nosso envolvimento tem sido grande na luta contra a desinformação. E não é à toa que uma das 10 medidas que nós entendemos que devem ser tomadas para lutar contra a pandemia tem exatamente com a questão da gestão da informação exata, e não só com o apoio a fontes de informação fidedigna, mas também com o trabalho que temos tido com as grandes empresas que gerem as redes sociais, no sentido de controlar, e eu vou pôr aqui um controle entre aspas, porque isto tem muito mais que ver com a identificação de notícias falsas e de discursos de ódio.
Gostava só de sublinhar uma coisa: não há muito tempo, há mais ou menos um mês atrás, na plenária de abril, os eurodeputados afirmaram que a questão da desinformação era uma questão central na gestão da Covid. E o que vos trago aqui a vermelho são as citações dos eurodeputados relativamente a esta situação, e porque fala especificamente sobre a situação particularmente dramática dos meios de comunicação social locais e regionais, eu achei que deveria sublinhar esta resolução, ou seja, o Parlamento está ao lado da imprensa livre. As dificuldades pelas quais estão a passar nesta altura e que nós conhecemos e bem, são dificuldades que percebemos, que comungamos e que têm sido objeto de tratamento pelos eurodeputados, designadamente por meio desta resolução. Aquilo que andamos a fazer, a União Europeia tem um plano integrado de luta contra a desinformação e, portanto, a Rita depois vai falar na perspectiva da Comissão Europeia, e este plano integrado tem 3 vértices. Tem a Comissão Europeia, tem o Serviço Europeu de Ação Externa, que é, no fundo, a máquina diplomática da União Europeia, e, naturalmente, também o Parlamento Europeu. Não estou a incluir aqui o Conselho, obviamente, como órgão máximo de decisão, mas do ponto de vista operacional, eu diria que estamos nesta triangulação. E é por isso que a informação que vão encontrar é a informação que eu diria comum às várias instituições. E, portanto, a primeira coisa que eu estou a apresentar aqui é uma coisa até da Comissão Europeia, é uma página comum sobre a resposta que nós temos dado à Covid-19, que é um assunto, obviamente, em cima da mesa e que tem sido objeto de muitas ondas de desinformação. E temos também, a Comissão tem uma página sobre os mitos relacionados com a Covid. No quadro do Parlamento, nós mantemos os debates com os peritos e com os políticos, e mantemos esta questão da pressão também junto das plataformas. O Parlamento fez uma bússola, um compasso, na verdade, que vão ver, que vêm neste slide, com alguns passos, como é que nós podemos identificar as notícias falsas. Porque às vezes achamos as fake news são coisas que só a minha tia-avó é que acredita quando vai à página dela no Facebook. Não. Os públicos mais novos, muitas vezes, e as pessoas que se consideram mais letradas do ponto de vista digital, mantêm os mesmos riscos quando encontram informação que não é validada, e é partilhada, e tem uma carga viral. Portanto, nós fizemos este compasso que ajuda um bocadinho a visualizar, e uma parte desse compasso é, naturalmente, verificar o órgão de comunicação e verificar quem é que está a emitir esta informação. Daqui a bocadinho a Vera vai explicar como é que nós servimos os jornalistas portugueses, mas eu acho que há aqui uns elementos que vale a pena explicar. Um deles é este recurso que é na verdade, um site, uma aplicação, onde os jornalistas podem inserir, no fundo, uma notícia, ou um vídeo, ou uma imagem, e através de uma perspectiva colaborativa conseguir perceber se esse... Estão-me a ouvir? Peço desculpa, é que eu a certa altura deixei de ver. Estão-me a ouvir? Sim. Portanto, onde podem inserir estes dados e conseguir fazer uma verificação em linha. Isto, no fundo, poupa tempo aos jornalistas e serve para detectar histórias e verificar a veracidade dessas histórias, dessas imagens e desses vídeos. E esta questão da desinformação é um dever de todos, é um dever das instituições e jornalistas, e eu há bocadinho, ao meio-dia e 20, aliás, está na imagem escrito, apanhei um post no Instagram da Rosália Amorim, que é a diretora do Dinheiro Vivo, faz parte do grupo de Notícias, Jornal de Notícias, onde a Rosália dizia: os jornais e as revistas não transmitem o vírus, combatem o vírus da desinformação. E apanhei isto, nem pus um like no post dela, nem falei com ela, mas achei que devia trazer para aqui, porque de facto é uma tarefa que é coletiva, é dos jornalistas, é das instituições, é de todos aqueles que emitem informação e que a devem emitir com responsabilidade. Há outra página que nós costumamos aconselhar, e que é a página da União Europeia contra a Desinformação. Ela é articulada no Serviço Europeu de Ação Externa, portanto não tem nada a ver com campanhas de comunicação sobre vamos todos votar, ou com campanhas de comunicação sobre quais são os benefícios da Europa. Não, é mesmo o Serviço Europeu de Ação Externa se dedica àquilo que são as narrativas de desinformação contra a União Europeia. Tem um grande capítulo sobre a Covid-19, tem relatórios
que vão fazendo regularmente. Eu aqui puxo só um print screen das narrativas falsas que eles têm identificado. Muitas delas penso que as identificam bem, como o vírus é uma arma biológica que foi desenvolvida nos Estados Unidos e que foi, entretanto, a responsabilidade atribuída aos chineses, ou que a União Europeia falhou a lidar com a crise da Covid-19. Nesta altura espero que já seja uma narrativa mais comum, que é uma competência dos Estados-membros, a questão da saúde, ou que a União Europeia está a promover a vacinação em massa. E conseguem ver exatamente nesse mesmo site aquilo que são as histórias que a União Europeia identificou como sendo fake news. Aqui estão a ver 3, identificadas dia 24 de maio, as fontes e o país que as emitiu. E, portanto, se eu pudesse sugerir, acho que é um exercício muito engraçado para profissionais de comunicação social, de ver exatamente de que forma é que a União Europeia identifica estas narrativas e de que forma é que, obviamente, percebe que tem que comunicar sobre elas, porque é como travar um bocadinho o vento com as mãos. E eu, a partir de agora, passava esta apresentação à minha colega Vera Ramalhete. Vou aqui abrir, vou interromper a minha partilha de ecrã e vou passar à Vera. Ora lá, de volta, penso que consegui pegar no ponto que a Raquel tinha. No fundo, agora a ideia é mostrar muito rapidamente, não toma muito mais tempo, que é para também podermos ter espaço para perguntas, mas mostrar então de que forma é que nós, eu e a Raquel, podemos, e a Rita, claro, podemos contribuir para este combate à desinformação, dando aos jornalistas as ferramentas para que possam obter toda a informação fidedigna, de forma fácil, gratuita, disponível, para seguirem o trabalho do Parlamento Europeu e dessa forma chegarem também aos cidadãos com informação verdadeira e correta. Esta é uma apresentação um bocadinho mais geral, não especificamente sobre desinformação ou sobre Covid, mas vai pegando exemplos destes pontos e muito prática, tentando que, no fundo, seja aqui fique aqui disponível um documento que depois vos possa ser útil para irem buscar os links, mais do que eu estar aqui a mostrar tudo e a explicar tudo, terem aqui condensado alguns links que podem ser úteis aos jornalistas que acompanham os trabalhos da União Europeia e do Parlamento Europeu em particular. Na página do Parlamento Europeu há uma secção dedicada principalmente aos jornalistas, que está na parte da atualidade e na sala de imprensa. Aí o Parlamento Europeu criou recentemente uma página sobre a resposta da UE ao coronavírus, em que agrega aqui já todos os conteúdos mais relevantes sobre o que a União Europeia está a fazer para combater esta pandemia, nomeadamente tem, por exemplo, aqui o vídeo que vimos há bocadinho, creio que há pouco não tinha som, mas se tiverem, por exemplo, interesse podem vir aqui ver o vídeo. Tem também, mesmo nesta página e além destes, os últimos comunicados de imprensa que o Parlamento Europeu disponibiliza, muitos em português para os jornalistas seguirem os trabalhos. Deixo-vos também aqui alguns contactos úteis, nomeadamente os nossos, o meu e o da Raquel, e além de haver toda esta informação que é acessível online e que não precisam de nós para irem buscar conteúdos, para imagens, vídeos, etc., mas têm sempre a possibilidade de nos contactar e nós estamos aqui para ajudar naquilo que conseguimos, a encontrar uma imagem, a facilitar um contacto, etc. Mas útil também será deixar-vos aqui os contactos dos assessores de imprensa dos eurodeputados portugueses, caso queiram colocar-lhes questões, fazer-lhes entrevistas, etc. Mostro-vos aquela que é para mim a ferramenta mais útil, é o Centro Multimédia, que tem milhares de fotografias, vídeos, sons, tem todo o material para que os jornalistas que não estão lá possam, que não estão em Bruxelas ou em Estrasburgo,
possam fazer a cobertura e noticiar a sessão, descarregando as imagens ou os vídeos que assim entenderem, de forma gratuita, tendo apenas que fazer a referência aos créditos como fonte do Parlamento Europeu. E, portanto, têm aqui todo um conjunto de recursos sobre, agora o coronavírus está aqui em destaque, mas onde podem acompanhar todos os trabalhos do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu transmite em direto e fica o registro de todas as suas reuniões em sessão plenária, das reuniões de comissão. Por exemplo, este aqui é um screenshot da sessão plenária que decorreu ontem, uma sessão plenária extraordinária, e esta é uma forma de, não só de seguirem o trabalho, mas também de poderem vir aqui buscar o excerto que querem, e é tão simples como, por exemplo, imaginemos que há um eurodeputado português que intervém na sessão plenária. Podemos vir aqui à lista de oradores, escolher a intervenção do eurodeputado e depois fazer aqui o download só apenas desse excerto, conforme queiramos, na língua original se for o deputado português ou com interpretação ou não, para utilizar, ou ainda fazer aqui a seleção pelo tempo, para tirarmos logo pronto a utilizar a parte que vos possa interessar publicar. Além do centro multimédia, há também todo um conjunto de serviços, nomeadamente em Bruxelas e em Estrasburgo, que o Parlamento Europeu põe à disposição dos jornalistas. E aqui destaco, por exemplo, a possibilidade dos jornalistas utilizarem os estúdios audiovisuais do Parlamento Europeu para fazerem uma entrevista a um eurodeputado, podendo estar aqui. E, portanto, o eurodeputado, por exemplo, em Bruxelas ou em Estrasburgo, conecta-se de lá, o jornalista aqui do Porto agenda a entrevista e depois os colegas do Parlamento Europeu do Audiovisual fazem toda a parte técnica da filmagem, da edição e dão todo o apoio aos jornalistas. Agora, muito rapidamente, porque ontem houve sessão plenária, deixo-vos só aqui este link para acompanhar todo o trabalho em plenário, que é quando de facto há uma grande comunicação do nosso lado sobre as decisões que são tomadas, os debates e as votações. Há uma grande produção de comunicados de imprensa, tem aqui toda a possibilidade de acompanhar a agenda, ver como é que foi a votação, como é que votaram os eurodeputados portugueses, por exemplo, e tem os vídeos de todos os debates, portanto é o sítio dedicado à plenária. Contas de Twitter, caso queiram acompanhar nas redes sociais, tem aqui uma listagem. O serviço de pesquisa do Parlamento Europeu é também interessante para jornalistas e deixo-vos aqui alguns briefings produzidos sobre a Covid-19, desinformação e estudos recentes sobre estes temas. E por último, mostro-vos um recurso que ele foi criado por altura das eleições europeias, portanto, possivelmente até já conhecem, reúne uma série de fichas, de resumos, que pretendem ser simples e, portanto, destinados à população em geral, mas têm também muita informação que acaba por ser útil para jornalistas. Eles estão organizados por região, por exemplo, há uma especificamente para o Porto, que talvez já conheçam, mas também por outras áreas da nossa vida. E criada esta área específica sobre o coronavírus, vos deixo aqui o script do Ok, penso que deixamos de ouvir a Vera. Sim, acho que ela ficou estátua durante bastante tempo, portanto acho que a perdemos. Sim. Ficou pendurada? Ficou. Deve ter ido... Ah, não, a Vera está ali, eu consigo vê-la.
Sim, agora sim. Vera, força. Alô, não sei em que parte é que ficaram. Sei na parte em que deixei de conseguir partilhar a tela e depois continuei aqui a falar. Sim, mas podes continuar, podes continuar. Não sei o que é que tinham ouvido, na verdade, sei que ainda se conseguiu ver, creio eu, a página do que a Europa faz por mim, Isso. que tem um novo apanhado sobre coronavírus e tem também uma parte específica sobre desinformação. E esse era o penúltimo slide, o último é um conjunto de links úteis e, portanto, podem depois aceder caso tenham interesse em que seja útil. E assim termino e passo para a Rita. Ok. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, Raquel. Rita, então agora passava a bola à Comissão, não é? Comissão, mas na verdade, como já foi dito, isto é realmente uma luta comum. Mas antes de mais, cumprimentar-vos a todos, um cumprimento digital online para todos. Temos a grande facilidade de poder realmente participar sem deslocações, mas é obviamente um pouco estranho estar a olhar para um ecrã e não podermos realmente falar uns com os outros e debater coisas de forma um bocadinho mais próxima. Mas de qualquer forma, isto passará, vamos usar o slogan do vamos ficar todos bem e esperemos que sim, rapidamente, e que depois no Largo Jean Monnet serão sempre muito bem-vindos para vir tomar um café. Eu estou no 3º andar, os colegas, a Vera e a Raquel, estão no 6º, portanto é combinar, é aparecer e vamos e depois também vos convidamos para ver uma bela vista de Lisboa. Rui, se calhar pedia-te então para partilhares. Eu fiz uma muito pequena apresentação, até porque também já foi muito daquilo que ia apresentar, também já foi dito e não vale a pena estarmos a repetir. Felizmente estamos bastante alinhados no que estamos a fazer. Queria apenas 3 notas e na verdade o mais importante é ouvir-vos e responder às vossas questões, que é para isso realmente que também nós existimos. Mas 3 notas iniciais. Primeiro que nada, obviamente, agradecer-vos a todos, são 7 da tarde e portanto estão aqui a ouvir-nos, já merecem por isso uma grande medalha, mas além disso estão interessados em lutar contra o grande vírus da desinformação e portanto isso também já diz muito vocês. Isto são 4 ou 5 slides que depois o Rui também vai partilhar convosco e na verdade eu até pensei não ter nada, mas depois aqui é bastante prático porque ele partilha e tem os links todos e vocês também realmente podem ficar. E tem também os meus contactos diretos. Nós funcionamos, eu tenho 3 filhos, portanto dormir é uma coisa que já não me assiste muito, são todos pequenos e portanto estou bastante normal responder à hora que vocês precisem. Nós trabalhamos para os jornalistas e o jornalismo não é feito das 9 às 5, o nosso trabalho também não é das 9 às 5 e portanto por sinais de fumo, SMS, WhatsApp, e-mail, o que quiserem, por favor, contactem-me, está aí o meu e-mail, está aí o meu telefone, por Signal, por WhatsApp, por tudo isso funciona. Podes passar, Rui? A segunda grande nota é que realmente que nós existimos para servir os jornalistas em Portugal e, portanto, nós temos aqui uma lista de várias coisas muito práticas que nós fazemos. Podem ver que tem vários links. A Comissão Europeia em Portugal emite muita informação por dia, de muitos temas, e portanto vocês podem subscrever os nossos comunicados de imprensa que já vêm em português, salvo algum dia mais estranho que possa acontecer, mas normalmente já vem tudo em português e pronto para que vocês possam realmente utilizar. Tem muitos temas, normalmente temos uma newsletter por dia que sai por volta do meio-dia, 1 da tarde, que tem os resumos daquilo que a Comissão comunicou naquele dia ou que adotou naquele dia, todos os dias temos informação e depois normalmente enviamos comunicados, discursos, aquilo que fizer sentido mais para o público, para o jornalismo em Portugal, portanto. E portanto podem subscrever, se tiverem alguma questão podem sempre também nos contactar. Depois obviamente o mais importante é este contacto direto e é para isso também que servem estes seminários, é que vocês nos conheçam e sintam-se completamente à vontade para falar connosco. Façam perguntas, aliás estou a receber várias perguntas sobre os temas 2 de colegas vossos e portanto nós existimos exatamente para isso. Temos o nosso site onde aglomera também muita informação e também para toda a gente poder acompanhar um bocadinho de forma mais dinâmica e também para o cidadão em direto, não só para jornalistas obviamente,
temos contas nas redes sociais que são alimentadas com todo o tipo de materiais também. Queria só lançar uma questão para todos, que é: quando é que foi a última vez que vocês fizeram uma pergunta à Comissão Europeia? Ora, façam perguntas. Quando é que foi a última vez que vocês que pediram um artigo de opinião assinado pela nossa embaixadora, ou por um comissário, ou por alguém da Comissão Europeia? Podem-nos pedir, salvo, se tivermos disponibilidade, nós construímos conteúdos também para aquilo que vocês precisarem. Uma entrevista a um comissário, porque não? Uma entrevista à nossa representante da Comissão Europeia cá em Portugal, sobre qualquer tema que vocês achem que é interessante para o vosso público. Peçam-nos e nós faremos o máximo que pudermos para que isso seja possível. Visitas jornalistas a Bruxelas, também temos várias, organizamos em conjunto com o Parlamento normalmente, e que isto obviamente permite aos jornalistas conhecerem os edifícios físicos, mas também aquilo que acontece, a dinâmica e as pessoas que trabalham em Bruxelas. Agora as visitas estão um pouco on hold, mas aqui em primeira mão, nem os colegas do Parlamento ainda sabem, mas em primeira mão estamos a organizar, em princípio, visitas curtas de meio-dia virtuais. Portanto, se tiverem algum interesse em participar, mandem-me um e-mail e são os primeiros a saber que estamos a tentar montar, ainda não sabemos bem, a montar qualquer coisa assim. Portanto, temáticas e, portanto, permite-nos também os jornalistas falarem diretamente com as pessoas que estão em Bruxelas. Temos o Prémio de Jornalistas, de Jornalismo Fernando de Sousa, para jornalistas portugueses, nacional, regional, e também para estudantes de jornalismo. Portanto, fica aqui o pisco ao olho aos estudantes para que também estejam atentos, será aberto em junho. Fazemos formação para atuais e futuros jornalistas e líderes de opinião, portanto os estudantes aqui também, não só os jornalistas que já trabalham agora, mas também aqueles que estão a estudar. Um desses programas, não só este tipo de webinars e formação, mas também o Summer Camp, que é um programa um bocadinho diferente. Fazemos todos os dias, a partir de Bruxelas, conferências de imprensa diárias, às 11 horas de Lisboa, está aí o link para poderem participar, e também fazemos conferências cá em Lisboa de vez em quando para os temas que façam interesse ou em outros pontos do país. Depois, também como as colegas do Parlamento já partilharam, também há, nestes links podem procurar muitos recursos gratuitos e em bruto, portanto vídeos, fotografia. Imaginem que querem fazer algo sobre aniversários, assinaturas, o Tratado de Lisboa, qualquer coisa que tenha alguma coisa a ver com a União Europeia. Há arquivos de material também que possam ser utilizados em bruto e de forma gratuita. E também temos estúdios. Imaginem mais uma vez que querem falar com um porta-voz, com um comissário, alguém que está em Bruxelas, vocês não estando lá, ligam-se digitalmente para o estúdio. A conferência de imprensa da Presidente ontem, por exemplo, foi feita num dos estúdios, até podem fazer podemos fazer um background que vocês queiram, com o logotipo da própria Maia Hoje, que eu estou a ver aqui, a Maia Hoje TV, por exemplo, mas qualquer outro meio pode mandar o logotipo e pode-se pôr por trás, e é como se estivessem num estúdio vosso, e isto, mais uma vez, é feito de forma gratuita para que qualquer jornalista da União Europeia possa realmente ter acesso às fontes, aos conteúdos e à informação da Comissão Europeia. Portanto, falem connosco, temos isto disponível. Depois tem os links também para vocês falarem. Uma das páginas mais importantes que também já foram faladas é esta do Resposta ao Coronavírus. Podes passar, Rui? Vou tentar ser... Pronto, estamos a falar de fake news, de informação. A Raquel já disse bem, nós estamos completamente alinhados nisso. Em Portugal, nós diríamos que é difícil encontrar fake news no seu core, não é? De que há realmente uma máquina por trás a construir uma narrativa, mas há mitos e há algumas coisas que correm nas redes sociais que nós, como jornalistas ou como assessores de imprensa, como cidadãos, como estudantes, temos realmente essa responsabilidade e também esse dever de não partilhar e de também pedagogicamente ajudar as pessoas a perceberem que não é verdade. Temos alguma imprecisão jornalística, às vezes simplesmente, e aqui deixo mais uma vez o apelo e o desafio, nós estamos completamente disponíveis e façam-nos perguntas. Se há algum tema que tem a ver com a Comissão Europeia, perguntem-nos e nós prometemos que respondemos o mais rapidamente possível e para que vocês realmente possam ter o contraditório ou a confirmação da Comissão Europeia se é ou não verdade. Para vos dar um exemplo, que entre nós usamos um exemplo, há alguns, mas há o exemplo das sardinhas, que é há algum tempo atrás, há 2 anos,
houve um jornal português que pôs o título de que iria suspender a pesca das sardinhas durante 15 anos e isso fez com que em 24 horas o tsunami de notícias foram quase 150 notícias que se geraram com isso e na verdade só houve um jornalista em Portugal que nos perguntou se isto era verdade ou não antes de lançar a notícia e portanto nós fomos obviamente atrás, metemos o diretor-geral a falar e fomos explicar que era apenas um relatório de cientistas, era uma das várias hipóteses nesse relatório científico e que não tinha havido nenhuma decisão de ninguém, muito menos da Comissão Europeia, em fazer isso, muito menos por 15 anos. E, portanto, e até porque as sardinhas é até um peixe que normalmente nem é debatido a nível europeu, porque tem só a ver com Portugal e Espanha. E, portanto, 150 notícias foram feitas com base numa fonte, desse próprio jornal, num relatório, mas obviamente com um título um bocadinho devastador. Já tínhamos as televisões todas em Portugal, em direto de Portimão, dos restaurantes, com as pessoas a comer sardinhas, a perguntar o que é que acha da decisão que a Comissão Europeia tomou de não haver mais sardinhas durante 15 anos. Obviamente as pessoas não ficavam muito contentes e quase que a digestão não ficou muito boa. E não era, obviamente não é um fake news, não é uma notícia falsa por si, como nós definimos uma notícia falsa, mas é realmente imprecisão jornalística e nós estamos cá para vos ajudar a que isso se evite. Por favor, perguntem-nos perguntem-nos e questionem-nos muito, 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 precisamente nas coisas que vocês acham que não estão corretas. Questionem. Podes passar, Rui. Já foi falado, o vírus da desinformação é um vírus que existia antes do coronavírus e que provavelmente vai continuar a existir e, portanto, estamos cá para vos ajudar a lutar contra isso. Vocês, como jornalistas e estudantes jornalistas, têm realmente um papel essencial. São vocês que as pessoas, na verdade, são a vocês que as pessoas vão perguntar, é mesmo isto verdade ou não? Esperemos que até perguntem bastante. E, portanto, elas contam convosco, contam com a confiança que têm nos jornalistas para realmente confirmar e esperemos que cada vez mais se confirme isso. Aqui têm as várias iniciativas, também já foram faladas também pelas colegas. Há na página do website, o segundo link, os mitos da representação de Portugal, já em português tem alguns mitos, que lá está, não são notícias falsas, mas são mitos sobre a Comissão Europeia, quase às vezes alguns em tom de humor, e portanto a das sardinhas está lá. Podem também ir e ver que às vezes, não sendo uma notícia falsa, às vezes há informação que circula e que pode ser confirmada. Mas aquilo que eu gostava simplesmente de terminar de dizer é que realmente este vídeo de desinformação já continuava, trabalhámos bastante, a Comissão Europeia começou a trabalhar neste tema no início de 2010, mais ou menos, em 2015 montou-se então aquela task force que já foi falada do serviço externo, em 2018 começámos a trabalhar bastante com as plataformas online, através do código de conduta e todo essa, e que felizmente temos tido, apesar de muito ainda caminho por fazer, temos tido realmente a colaboração e ainda hoje ou ontem o Twitter tomou mais um passo de alertar uma pessoa que gosta imenso de usar essa plataforma de que muitas vezes as suas declarações não são corretas e muitas vezes são perigosas, não é? A partir do momento em que ele disse que a lexívia poderia ser tomada, mesmo que depois tenha sido uma piada, isso realmente é perigoso e houve mortes ou houve pessoas a passar mal porque realmente pegaram nessa informação. Bom, passo-vos o microfone a vocês é que são jornalistas, façam-nos perguntas, ataquem-nos com força e estamos aqui para vos ajudar e agradecer mais uma vez ao Rui. O EDIC é também uma porta de entrada muito importante para vocês, eles também têm muita da nossa informação, eles ajudam-nos a chegar ao máximo número de pessoas e de jornalistas possíveis, portanto contem também com ele e connosco. Estamos aqui para vos ajudar e agora passo o microfone e as perguntas. Ok, obrigado Rita. Como disseram e bem, portanto, o Europe Direct estamos aqui mais próximo de vocês, aqui no Porto, mas para toda a área metropolitana e, portanto, sempre que vocês necessitem de alguma coisa, não hesitem em contactar-nos, porque nós facilmente e rapidamente entramos em contacto com os colegas da representação ou do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e, portanto, facilmente vocês conseguem em pouco tempo esclarecer dúvidas e obter informação fidedigna sobre os vários assuntos da União Europeia. Temos já aqui uma pergunta
do Rafael Oliveira, portanto, que é jornalista no Concelho de Santa Maria da Feira, e gostaria de saber, na vossa opinião, se concordam que as entidades estatais devem promover a literacia junto da população de forma a combater a desinformação e as fake news. Se sim, de que formas o poderiam fazer garantindo a liberdade de expressão destes órgãos de comunicação social? Ora bom, este é um assunto que está precisamente na ordem do dia, e obter a vossa sensibilidade, penso que é importante, que vocês trabalham todos os dias nesta área. Podemos começar pela Rita e depois vamos à Raquel e à Vera, está bem? Tens que ligar o microfone. Sim. Desculpa, Rui, vais ter que repetir porque eu estava muito distraída a ler as notícias do chat, desculpa. Ok, repete. sem problema. Não, é um jornalista de Santa Maria da Feira, o Rafael Oliveira, que pergunta se concordam que as entidades estatais devem promover a literacia junto da população de forma a combater a desinformação e as fake news. Se sim, de que formas o poderiam fazer, garantindo a liberdade de expressão destes órgãos de comunicação social? Claro, claramente. Aliás, também em primeira mão vos digo que dia 10 de junho, além de ser o Dia de Portugal, é um dia que a Comissão Europeia vai debater no colégio e vai adotar um plano de desinformação. E uma dos grandes temas é o apoio ao jornalismo de investigação e à literacia mediática para os cidadãos também. E, portanto, é claramente uma coisa que é essencial, ou seja, não vale a pena, ou seja, vale sempre a pena ter jornalismo de qualidade, mas se as pessoas não leem jornais ou se não sabem interpretar a informação que recebem, seja através de jornais, seja através das redes, isso depois, obviamente, perde-se esse valor. Eu acho que nós podemos trabalhar em termos de cidadania, podemos trabalhar na questão de como é que todas as pessoas, nomeadamente começar pelos mais jovens, recebem informação, interpretam essa informação e a utilizam. E eu acho que isso tem a ver, isso é básico para qualquer tema, não é? Não tem só a ver com as questões da União Europeia, não tem só a ver, tem a ver com tudo da nossa vida, não é? A partir do momento, lá está, como há pouco a Raquel e a Vera estavam a dizer, recebemos algo no nosso WhatsApp, recebemos aquele panfleto em Évora, e não é só literacia mediática, é a interpretação de informação no seu geral. E, portanto, isso é obviamente bastante importante. Eu acho que não há conflito de interesses pelo contrário, entre formar ou ajudar os cidadãos a terem mais literacia mediática e literacia de informação e a liberdade de imprensa é uma imprensa livre, plural e participativa. Pelo contrário, eu acho que se alimentam uns aos outros. Eu acho que, e é claro, também foi mostrado na Carta de Direitos da União Europeia, uma imprensa livre e plural é essencial e, portanto, eu acho que não vejo o conflito. Eu acho que se deveria começar a trabalhar por coisas muito práticas, com adultos também, mas a questão da formação de cidadania com os jovens na escola é essencial, até porque são eles, não são só eles, mas são muitos deles que também agora recebem informação de uma forma completamente diferente, não é? Já na nossa geração ainda lê jornais, ainda vê muita televisão, os jovens recebem informação de forma completamente diferente e, portanto, para eles ainda é mais necessário e por aí começar. Muito bem. Raquel, o que é que pensas sobre isto? Tens que ligar o som. Como é que eu vejo esta pergunta? Vejo naturalmente com água no bico, não é? Como é óbvio. O que é que eu acho, Rafael? Acho que literacia mediática estamos todos de acordo. Eu aqui acho que literacia, quando falas de literacia, é literacia mediática, ou seja, que um cidadão consiga distinguir o que é, por exemplo, uma notícia de uma opinião. Ou seja, uma coisa é um artigo, é uma notícia, estamos a falar de informação, outra coisa é uma peça de opinião. Pronto. E, portanto, aí estamos a falar de literacia mediática. E sim, é nossa obrigação, instituições, é nossa obrigação, é a obrigação dos jornalistas, e acho que quer o sindicato e os representantes do setor, quer a própria Lusa têm trabalhado um bocadinho por aí. Eu costumo sempre partilhar com a Vera e com a Rita que uma das grandes frustrações que nós temos é não conseguirmos chegar às universidades e, portanto, aos estudantes de jornalismo.
E isto já estou a falar aqui de uma fatia mediana, já estou a falar dos estudantes de jornalismo, não estou a falar sequer da população em geral. E acho que somos poucos para fazer este trabalho. A ligação depois à garantia da liberdade de expressão obviamente tem que ver com a questão de financiamento, não é? Que eu acho que é a questão que está subjacente a esta pergunta, que é o grande elefante dentro da sala. Portanto, aqui vou primeiro dar aquela que é a opinião da minha instituição, daquela que é a opinião das instituições, de que forma é que nós ajudamos, e depois posso eventualmente falar na minha opinião, se a quiserem ouvir, que é a minha, e só me vincular. A opinião das instituições reparem uma coisa, a União Europeia, ao contrário de muitos dos seus Estados-membros, tem no seu ADN a defesa da liberdade de expressão. Não é por acaso que nas nossas relações bilaterais em países como a China ou outros países onde a liberdade de expressão não é uma garantia, que nós tomamos isso como parte do nosso trabalho, das nossas discussões ao mais alto nível, a nível de cimeira. Portanto, nós temos a questão da liberdade de imprensa no nosso ADN da Europa e no nosso ADN de instituições europeias. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós temos serviços de imprensa, razão pela qual a Vera, eu, a Rita trabalhamos na área de imprensa, temos serviços de imprensa muito especializados e muito alargados, razão pela qual também vos trazemos PowerPoints, porque começamos, bem, o melhor é levarmos PowerPoints porque os links são tantos, os recursos são tantos, as gravações são tantas, os comunicados são tantos, que nós temos que lhes deixar estes registros. Portanto, temos muita gente a comunicar em nome da União Europeia e fazemos-lo, não porque achamos, primeiro que estamos genuinamente convencidos que aquilo que fazemos pelo bem comum, mas sobretudo porque trabalhamos para os jornalistas e no nosso caso para os jornalistas em Portugal. E não duvidem disso, porque em situações como os incêndios de Pedrógão, em que eu não estava a servir, e sublinho, servir o Parlamento Europeu, na altura estava a servir a Comissão Europeia com a Rita, nós as duas não dormimos durante uma semana para conseguir lidar com as respostas aos jornalistas portugueses. E, portanto, a questão aqui, a perspectiva é ajudar os jornalistas a fazer o seu trabalho. Para um jornalista de um órgão local ou de um órgão regional, eu só tenho aqui nas legendas a Maia hoje, mas temos muitos regionais. Muitos deles não têm correspondentes em Bruxelas e a verdade é que o trabalho que as instituições fazem permite-vos a vocês estarem em Bruxelas como se de correspondentes se tratassem. Vocês na hora têm os brutos, na hora têm fotografias, tudo sem logos do Parlamento e da Comissão e da União Europeia. E, portanto, o nosso trabalho é exatamente ajudar na fonte. Agora, a questão aqui, vou deixar esta parte, esta bandeira do Parlamento e um bocadinho da Comissão, porque as duas instituições fazem a mesma coisa em ambientes diferentes, mas trabalhamos todos para o mesmo princípio. A questão aqui da garantia da liberdade de expressão tem que ver com a questão do financiamento, e eu percebo isso. Ou seja, quando o Estado ou as instituições estão a financiar determinados mídia, se por aí se garante a sua independência. E há um episódio que eu vos queria contar. Nós fazemos regularmente viagens a Bruxelas, agora estamos um bocadinho de asas cortadas, literalmente, mas fazemos regularmente. Alguns de vocês já estiveram connosco em Bruxelas, com alguma das instituições. E houve um dia um jornalista que nos ligou a dizer, olha, eu vou, mas eu lamento, eu nesta altura eu não consigo garantir que vou escrever uma peça sobre este assunto. E a nossa resposta, conjunta das duas instituições, foi, mas nós não levamos jornalistas a Bruxelas para escreverem peças sobre Bruxelas. Nós levamos jornalistas a Bruxelas porque acreditamos que é a forma de vos colocar de uma forma interessada no meio deste debate que é o debate da Europa. A mim não me interessa levar o jornalista com contrapartidas de escrita, ou dizer, agora eu levo-vos a Bruxelas e depois vocês fazem 7 peças e 2 ângulos e 10 minutos em não sei onde. Isso não existe. Se existisse, estava errado. Nós levamos porque acreditamos piamente de jornais regionais, de nacionais, de online, televisão, o que quer que seja, e o nosso princípio é que ninguém que queira escrever sobre a Europa fique em terra, no sentido que fixe a resposta. E, portanto, nós nunca pedimos essas contrapartidas, e eu, por mim falo pessoalmente, orgulho-me muito de não pedir essas contrapartidas. Porquê? Porque acho que devo ajudar os jornalistas a fazer o seu trabalho, mas também não faço o trabalho dos jornalistas. Isso significa deixar-vos a fazer aquilo que vocês gostam de fazer e aquilo que sabem fazer. E é por isso que são jornalistas. Se me perguntarem, agora numa perspectiva ainda mais pessoal, portanto, eu, Raquel, ainda mais pessoal, financiar através daqui ou dali serve o propósito? É a forma correta?
não vos consigo dizer, não sei se há fórmulas mágicas para isso. Não sei se passa por vouchers de portos pagos, se por vouchers de assinaturas, se por anúncios institucionais. Aquilo que nós sabemos é que a forma que temos mais próxima e mais eficiente de envolver os jornalistas e de lhes dar material para eles fazerem bem o seu trabalho é com os recursos que temos, que é as viagens que fazemos, os briefings que fazemos, o Summer Camp que a Rita organiza todos os anos em nome da Comissão Europeia e que foi feito para jornalistas, para estudantes de jornalismo, o prémio de jornalismo que a Rita organiza todos os anos, os prémios que o Parlamento Europeu atribui também na área do jornalismo e, portanto, essa é a forma que nós temos de tornar o sistema ou o ecossistema de informação mais são. Portanto, voltando ao princípio, literacia mediática sim, e se algum dia quiserem, enfim, qualquer uma de nós as três para ir dar aulas, palestras, falar com estudantes de jornalismo ou de não jornalismo sobre de que forma é que nós comunicamos, nós estamos sempre na linha da frente, tenhamos disponibilidade de tempo e vamos. A questão do apoio ao setor, eu gosto muito mais de pensar que a forma como vos ajudamos é mais sã, mais adequada e é aquela que menos compromete. E quer do meu lado, tenho a certeza que da Vera e tenho a certeza que da Rita, ao tempo que nos conhecemos e que trabalhamos juntas as três, não me lembro de algum dia ter dito fazes isto com esta contrapartida. E pronto, foi uma declaração apaixonada, mas eu gosto daquilo que faço. Obrigado. Vera, queres acrescentar alguma coisa? Não tenho nada a acrescentar. Acho que isto de facto é o essencial. Por um lado, temos todo o nosso papel em também contribuir para a formação e por isso também apostamos não só nos jornalistas, mas também em estudantes e estudantes de jornalismo. E por outro lado, obviamente, do nosso lado não há nenhuma tentativa, a isenção é para nós essencial e é exatamente o que explicou a Raquel, não nos intrometemos. Como é óbvio, damos todo o material, todo o conteúdo para que possam fazer o seu trabalho livremente. Muito obrigado. Ora bom, estamos na... Sim, desculpa Rita. Apaixonadamente subscrever as palavras, mas também dizer que, embora não seja uma linha muito forte, há alguns concursos públicos e há alguns programas europeus de financiamento para meios de comunicação social ou para produtos e, portanto, se quiser, eu não queria entrar por aí, porque obviamente é uma área muito, muito interessante, mas quem quiser nós podemos mandar ao programa criativo, há outros programas, não são um bocadinho burocráticos, mas porque é dinheiro público, mas, por exemplo, para programas de televisão, audiovisuais, então há algumas linhas online. Estamos depois cada direção-geral, por exemplo, a direção-geral Régio, que é da coesão, às vezes tem concursos públicos muito próprios. Por exemplo, em Portugal, um programa que recebeu anteriormente foi a RTP, através do Europa Minha, que provavelmente todos conhecem, participou num concurso público e aberto a todos os órgãos da União Europeia e foi um dos que ganhou. Portanto, há algumas possibilidades, embora não haja, também por esta questão de não sabermos muito bem a linha que entre financiamento e depois a liberdade de imprensa, e queremos manter essa linha bem forte e bem separada, terá que ser sempre qualquer dinheiro que entre público, terá que ser através de concurso público. Às vezes não é para o órgão em si, mas é para o projeto, e portanto também deixo essa linha, e depois, Rui, eu posso te fazer passar alguns links e faço chegar aos participantes também para explorarem. Qualquer outra informação que precisem, também é um tema que obviamente estamos disponíveis para ajudar. Obrigado, Rita. Portanto, nós estamos a gravar esta sessão depois eu vou partilhar com todos vós. Mesmo criamos um evento no Facebook onde vão ser colocados os vários links e os vários documentos, que depois também partilho convosco. E agora vamos entrar na reta final, porque já ultrapassamos largamente o nosso tempo que tínhamos prometido convosco, mas temos aqui duas perguntas bastante importantes. Uma do Rui Barros, da RTP, em que ele diz que no próximo ano Portugal assumirá a presidência da União Europeia e, portanto, seria interessante, na visão dele, apresentar-se com insistência ao longo dos 6 meses este assunto com moldes mais acessíveis para uma abordagem geral, principalmente para a população mais desfavorecida. Outra pergunta, aqui da Ana Sofia, do Maia Hoje TV,
em que refere aqui uma preocupação relacionada com o Código Deontológico de Jornalistas, que obriga ao contraditório. E a preocupação dela é o facto de haver órgãos de comunicação social sem jornalistas, o que creio que o combate à desinformação passa um pouco por isso. O que poderá fazer a Comissão Europeia para resolver essa falha, ou seja, a questão do código deontológico, não é? Do cumprimento do código deontológico, e depois o facto de existirem órgãos de comunicação social ou órgãos de informação sem jornalistas a disseminarem informação que, não sendo jornalistas, não sabem ou não querem saber do código deontológico dos jornalistas. Eu creio que é um bocadinho por aí e, portanto, depois entramos aqui na espiral difícil depois de travar de informação às vezes duvidosa no mínimo, não é? Portanto, para esta última ronda, não sei se mais alguém tem alguma pergunta a fazer ou que queira fazer. Ok? Então, vou passar a palavra às três, começava agora pela Vera e terminava depois na Rita, para darem a vossa visão, ao fim e ao cabo, sobre estas preocupações, tanto do Rui Barros como da Ana Sofia, por favor. Ora bem, então sobre a primeira questão, que era a presidência portuguesa, claro que nós vamos também estar muito ativos na comunicação durante a presidência e parece-me pertinente que continuem a ser realizadas estas sessões. Eu, a Raquel e a Rita trabalhamos principalmente para jornalistas e, portanto, fazemos este tipo de encontros, ainda que este seja virtual, para jornalistas, mas claro que o gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e a representação da Comissão Europeia fazem também eventos mais direcionados à população em geral e, portanto, estaremos também muito ativos para outros tipos de públicos e tentando assim chegar a toda a gente. Qual é que era a outra questão? Sobre o código deontológico. Código deontológico e meios de informação sem jornalistas, não é? Claro, o código deontológico já é uma questão mais a nível nacional, de Portugal. No Parlamento Europeu, de facto, temos em atenção a questão de serem jornalistas, por exemplo, ter a carteira profissional facilita o acesso ao Parlamento Europeu e a toda os serviços que o Parlamento Europeu disponibiliza para jornalistas, mas também não excluímos e, portanto, há sempre a possibilidade de, comprovando que se é jornalista e que se trabalha para um órgão de comunicação social, ser equiparado. Mas essa, pelo menos do meu ponto de vista, é mais uma questão a nível nacional e que o Parlamento Europeu não interfere no código deontológico dos jornalistas portugueses. Talvez a Raquel queira completar de alguma forma. Sobre a primeira questão, que tem que ver com a presidência, é verdade que nós espero que sim, no início do próximo ano vamos estar todos ultra saturados de assuntos europeus, por causa exatamente da presidência portuguesa, e vai estar na moda, a Europa vai estar na moda, vai-se falar muito de Europa e, outra vez, nós temos muita sorte porque temos um país cujo background é euro-otimista e não euro-cético. E, portanto, isso para já nos ajuda muito. Acredito, obviamente, que o governo português tenha algumas iniciativas na calha, a Comissão Europeia também, o Parlamento terá também. E pronto, e relembro a última vez que eu estive no Porto, numa conferência com jornalistas, falei apenas 30 segundos, estava há bocadinho a brincar com o Rui sobre isso, mas fui por causa de uma campanha que se chamava Bolas de Bruxelas, e as Bolas de Bruxelas foi uma coisa muito simples, foi uma campanha sobre mitos europeus, e nós andámos a distribuir bolas de Berlim com creme, e fizemos em Lisboa no Príncipe Real, fizemos no Porto nos Aliados. E o objetivo foi meter uma carrinha de bolas de Berlim na praia com creme e distribuímos bolas de Berlim com panfletos sobre os euromitos, para explicar às pessoas que quem proibiu as bolas de Berlim com creme na praia não foi a União Europeia, porque as pessoas acham que quem proíbe a sardinha e o carapauço é a União Europeia, as bolas de Berlim é a União Europeia, o brinde do bolo rei é a União Europeia, é tudo culpa da União Europeia, não é? Essa é outra conversa que também podemos ter.
E, portanto, decidimos sair com essa campanha para a rua e foi uma campanha que, a certa altura, eu tive que guardar bolas de Berlim para o lado porque a RTP estava a chegar e eu não conseguia mostrar à RTP que tinha bolas de Berlim para uma campanha sobre mitos, porque de repente, numa hora, desapareceram 1000 bolas de Berlim, porque as pessoas vinham buscar a bola de Berlim e o panfleto. E, portanto, sim, nós estamos disponíveis para fazer formatos pouco convencionais, como andar a distribuir bolas de Berlim com creme para mostrar não fomos nós que as proibimos. E, portanto, foi uma campanha muito engraçada da Comissão, idealizada pela Comissão, e que eu espero que algures a Sofia Trindade, que deve estar aí no espaço sideral cibernético, se sinta motivada a continuar. Mas temos que chegar às pessoas dessa forma. Não é uma campanha de jornalismo, para jornalistas, mas é uma campanha onde os jornalistas também têm um papel fundamental, e outra vez volto ao post da Rosália Amorim há bocadinho, sobre os jornalistas também são parte interessada nisto. Depois a questão do código deontológico. Eu custa-me a ver a palavra OCS sem jornalista. A expressão OCS sem jornalista é uma coisa que para mim não tem sentido nenhum, não é? Não bate certo. E, portanto, ou é um OCS ou então não tem jornalistas. Pronto, portanto, tudo isto me faz um bocadinho de confusão. Preocupa-me haver proto-órgãos de comunicação social, a mim, pessoalmente, proto-órgãos de comunicação social que não é sem jornalistas, é que não verifiquem sequer informação. E aí, obviamente, estamos a falar no mundo imenso dos influenciadores digitais, que são ótimos quando usados para chegar às nossas audiências. Eu não estou a dizer usado na perspectiva de usurpado. Estou como canal, e muitos deles são pró-europeus, e na campanha desta vez eu voto, o Parlamento fez um trabalho extraordinário a envolver Nuno Marco, a envolver a Sónia da Cocora Fralda, muitíssimos influencers se juntaram a nós. Agora, na área do Covid, a Comissão mobilizou José Mourinho, a Joana Vasconcelos, e, portanto, muitas pessoas que não são só influencers, mas são grandes influenciadores nas suas áreas. A mim já me preocupa quando as pessoas não percebem a diferença entre um influencer e um jornalista, ou entre uma página no Facebook e um órgão de comunicação social. E isso aí eu acho que é um bocadinho mais perigoso, porque lá está, não há um código deontológico para os influenciadores digitais. Existiram códigos de conduta seguramente, muitos deles até eram jornalistas e, portanto, até têm essa sensibilidade. Nós trabalhamos com influenciadores e só posso dizer bem daqueles com quem de facto trabalhamos, na forma como eles de facto chegam às pessoas e pela experiência que têm, por essa mobilização. Mas são influenciadores digitais e, portanto, temos que os chamar pelos nomes. São influenciadores digitais, não são jornalistas. Não estão presos ao mesmo código. E, portanto, essa preocupação, voltamos à questão da literacia, é uma preocupação que eu acho que tenho e que devíamos todos ter, nós, instituições, e nós que operamos nesta bolha de informação, exatamente para que outros, e recordo que uma das grandes crises que nós tivemos em termos de desinformação em Portugal foi a questão do artigo 13, depois do artigo 18, que tinha a ver com a internet vai acabar porque a União Europeia quer acabar com a internet em Portugal, e que veio do influenciador digital. E, portanto, com uma carga viral onde nos é impossível chegar. E, portanto, preocupa-me. Pronto, já me alonguei, Rita. Peço desculpa. Obrigado, Raquel. Eu para a Rita, tenho aqui duas provocações para ela terminar, relacionada aqui com esta questão, que tem a ver agora com o seguinte, que é, nós estamos a atravessar esta crise ainda, esperemos nós que seja rápido, mas ninguém sabe por quanto tempo, desta pandemia. Mas o que é facto é que ontem, os últimos dias têm sido um fluxo de informação tal, relacionado com o plano de recuperação para a Europa, o Next Generation EU, o quadro financeiro plurianual. Portanto, há uma série de coisas que estão a surgir, e a provocação era neste sentido. Como é que a Comissão vê estes órgãos de comunicação social regionais e locais como podendo ser parceiros nesse veículo de transmissão para chegar às pessoas? Isto porquê? Todos nós sabemos que a dificuldade dos órgãos de comunicação social locais muitas vezes
prende-se em chegar concretamente ao cidadão, não é? Porque estão muito, a sua área de intervenção, a sua área geográfica, estão muito no seu concelho ou nos concelhos limítrofes e, portanto, digamos que muitas vezes muitos cidadãos até desconhecem que eles propriamente existem. Ora, com a entrada do digital em cena, obviamente que estes meios de comunicação ganham outra amplitude e outra dimensão do ponto de vista de alcance. Como é que, com todas estas temáticas que estão a surgir permanentemente e que a Comissão está, de certa forma, a liderar, e bem do meu ponto de vista, uma luta global, primeiro por ausência de outros, mas está a mostrar que, de facto, é importante e as pessoas saberão ou terão a condição para reconhecer isso. É essa a provocação que te queria deixar, Rita. Uma grande provocação. Não, eu acho que, antes de mais, eu acho que nos falta a nós, em comparação com outros povos deste planeta, e ainda mais a nós portugueses, porque temos uma personalidade se calhar mais humilde, ou alguns dizem mais pessimista, mais fadista, mas na verdade temos alguma falta de ter orgulho daquilo que fazemos. E eu acho que isto, quase de coração, acho que muitas vezes a Europa lidera, como tu dizes, em algumas coisas que são extremamente importantes, como a defesa dos direitos humanos, como a defesa neste caso muito concreto do coronavírus que estavas a falar, de que a vacina, quando se descubra, realmente seja para todos e não para aqueles que possam pagar, por exemplo. A defesa da liberdade de imprensa. Nós trabalhamos fortemente com países que têm problemas em lidar com uma imprensa livre e plural e afrontamos isso de forma também direta e, portanto, e às vezes falta-nos a nós como europeus um bocadinho esse orgulho e essa defesa da União Europeia e por isso também acho que a primeira coisa que devemos todos fazer é tentar ver também aquilo que estamos a fazer de bem. Não quer dizer que não haja críticas, é um caminho a fazer, é um projeto grande, é complicado, é complexo. A União Europeia por ela própria é um projeto muito complexo, porque não é um país federal, é uma conjugação de países autónomos, não é? E portanto só por si já isso é uma coisa muito concreta, mas é também muito inovador, porque não existe outro parecido, não é? Desta partilha de poderes entre instituições regionais, mas sempre mantendo a autonomia do país. E alguns dos países até com alguma autonomia até regional, portanto ainda mais complexo. Bom, com o mar de informação, estavas a falar, é um mar de informação, nós sabemos, vivemos dentro desse mar todos os dias, ainda hoje, como podem ver pela minha cara, foi quase a nadar contra várias ondas, não é? Porque obviamente é uma enchente de informação. Mas também aí é um grande desafio na comunicação, quando nós, instituição, temos que lidar com a parte legal, com a parte institucional, com os 27 agora opiniões nacionais de como alguma coisa tem que acontecer. Temos que explicar, tem que ser transparente, tem que ser legal, tem que ser tudo isso, mas de repente também tem que ser fácil de comunicar e não é. Não é. Porque normalmente muitas das coisas são feitas até por economistas, por advogados e nós depois que trabalhamos na área de comunicação temos que tentar trabalhar o bruxelês em algo que realmente faça sentido para uma pessoa normal, até para nós próprios, não é? Passa por nós, passa pelos próprios jornalistas que nos ajudam muito a fazer esse trabalho e depois obviamente chegará ao cidadão. Mas é um trabalho e é um esforço e para isso também trabalhamos em conjunto com os jornalistas para que nos ajudem realmente a fazer as questões que são interessantes e que são pertinentes e às vezes também tirarmos um bocadinho desta bolha em que nós já estamos, não é? Porque estamos todos os dias a falar essa linguagem também, que é claramente complexa. Primeira coisa, portanto, mas é um desafio e é um desafio que nós temos que agarrá-lo e que temos que aceitá-lo, porque se nós começarmos, lá está, pegando um bocadinho daquilo que foi falado, é muito mais fácil, e este discurso da desinformação também está alinhado, embora sejam coisas diferentes, mas está também no tsunami do populismo, não é? E é muito mais fácil um político populista dizer uma coisa que não tem que confirmar, que não é verdade, não é? E quem realmente quer pegar nisso e confirmar ou não se é verdade, tem muito mais trabalho, não é? Portanto,
porque tem que ir falar com fontes, tem que ir falar, tem que ir ver as estatísticas, tem que ver os dados, mas é muito mais fácil alguém dizer uma coisa mas essa coisa que não é, muitas vezes não é verdade e que não é, na verdade, digamos, bom, não sendo verdade, é muitas vezes muito mais viral. Não é? Porque é isso que as pessoas vão ler, é esse título chamativo, é isso que as pessoas querem ler, felizmente ou desinfelizmente é assim. E portanto, isto para dizer que se o complicado de uma instituição, a comunicação é complicada e não vamos, mas tem que ser complicada para continuar a ser legal, institucional, transparente e cumprir tudo isso. Bom, estamos no esforço, contamos convosco e é um caminho a fazer. Agora, imprensa regional ainda às vezes tem um desafio agregado, não é? Porque obviamente tem uma questão mais regional, mais geográfica ou até de temas mais concretos. Agora, também tem uma oportunidade magnífica que é, há muitas histórias concretas locais e nós podemos vos ajudar a falar, ou seja, falar de política regional por si, se calhar não tem muito interesse, mas tem interesse o saber os projetos concretos ou onde é que realmente os fundos ou o apoio ou os direitos, os valores europeus tiveram contribuição direta na vida das pessoas concreta. E isso é algo que o regional, que os locais podem realmente contar. E para isso contem com a nossa ajuda também para identificar. Por exemplo, há pouco tempo, agora ligado ao coronavírus, houve uma hackathon, uma maratona digital em que reuniu milhares de pessoas da União Europeia de uma forma voluntária para criar soluções. Nós temos as equipas que participaram e que foram finalistas portuguesas, nós temos os dados delas e podemos ajudar-vos. Portanto, a história não tem que ser o coronavírus e a resposta global da União Europeia ao coronavírus, mas pode ser realmente a partir destas histórias e destas pessoas muito concretas, que muitas vezes estão muito mais perto de vocês, órgãos regionais, do que até dos órgãos nacionais. E, portanto, eu acho que aqui há desafio, a linguagem não é fácil, a quantidade de informação é realmente bastante e é normalmente bastante institucional, mas nós é exatamente esse o nosso trabalho e com a vossa ajuda contamos para que não contemos o artigo 40 do Tratado X, que isso obviamente é importante legalmente, mas não é se calhar aquilo que as pessoas querem ouvir ou que lhes interessa, mas como é que isso se traduz na vida concreta das pessoas. E aí temos histórias e temos pessoas concretas com quem vos pôr em contacto se vocês precisarem. Também pedimos a vossa ajuda para nos ajudar a identificar isso e, portanto, eu acho que aqui é um trabalho comum. Perguntem-nos, mas também nos deem sugestões. Antes queria voltar um bocadinho, e sei que já ultrapassámos o tempo, mas queria voltar um bocadinho à questão das bolas de Bruxelas e nós estamos completamente disponíveis, quer dizer, salvo seja, a agenda permita, de correr o país inteiro. Nós temos-lo feito, não sei os milhares de milhas que nós já fizemos, a nossa embaixadora e provavelmente também o Pedro do Parlamento estão disponíveis para falar com qualquer jornalista, com qualquer cidadão, portanto também convidem-nos para isso, ou seja, nós prometemos que vamos continuar a organizar coisas, tal como as bolas, e durante a presidência sim, a desinformação vai ser claramente um tema a trabalhar fora de Lisboa, dentro de Lisboa também, mas muito por este país fora. Nós levamos comissários por este país fora, fazemos sempre o esforço de que quando um comissário vem a Portugal, que ele visite outras partes do país que façam sentido. Às vezes não é possível porque ele vem só para um dia para reunir com o ministro e obviamente é em Lisboa, mas fazemos muito esforço, contem com isso, para os levar daqui para fora, mas também pedimos a vossa ajuda, que não esperem só que nós organizemos, convidem-nos, desafiem-nos e nós faremos o possível para vos dar não só informação, não só recursos, mas também para irmos onde vocês estão. Não sei se respondi ao teu desafio, mas olha, como a Raquel disse, somos apaixonadas e depois olha, perdemos aqui. Acho que sim, acho que foi excelente esta hora. Era para ser meia hora, acabou por ser 1 hora, portanto foi bastante agradável. Agradecer a todos os participantes por terem estado aqui connosco a debater este assunto. De uma forma particular, permitam-me que agradeça aos vários órgãos de comunicação social locais que estiveram aqui connosco,
portanto, desde o Alentejo, portanto, da Maia, de Santo Tirso, da Trofa e de Santa Maria da Feira, portanto, vários concelhos mesmo fora da região da área metropolitana, mesmo o próprio Rui Barros da RTP, muito obrigado, e portanto, muitos profissionais de comunicação, agências de comunicação que eu sei que estão aqui, estudantes de comunicação e jornalismo, a todos vós muito obrigado pela vossa disponibilidade e portanto, nós vamos enviar-vos um e-mail nos próximos dias, não garanto que seja amanhã. Todos que participaram vão receber um certificado de presença e vão receber estas apresentações que a Raquel e a Vera e a Rita nos trouxeram, que têm os links para a informação toda que vocês necessitem. Todos nós, enquanto cidadãos, somos agentes de combate à desinformação e às fake news, portanto, todos nós temos essa responsabilidade cívica e portanto, saibamos aproveitar as oportunidades que temos. E nós, enquanto Centro de Informação, estamos aqui para, precisamente, informar as pessoas que existem instituições e que existem oportunidades para as pessoas poderem aproveitar e aceder facilmente à informação credível, neste caso, sobre a União Europeia, que é isso que estamos a falar. Portanto, um abraço a todos, obrigado pelas questões, obrigado pela participação e sempre que necessitem de algo, estamos inteiramente ao vosso dispor. Muito obrigado à Rita, muito obrigado à Raquel, muito obrigado à Vera pela disponibilidade, porque esta semana, pela agenda, tem sido uma coisa brutal. Eu sei que vocês praticamente não conseguem dormir e terem tido a disponibilidade para estarmos aqui a conversar sobre este tema. Muito, muito obrigado. Espero que brevemente possamos repetir com este tema ou com outros que possam surgir. Ok? Obrigado a todos, uma boa tarde e até breve e, acima de tudo, protejam-se, porque isto ainda não passou. Ok? Muito obrigado.